eu vejo que psicologicamente essa geração é menos suscetível a se tornar um soldado com mentalidade forte. Então, cara, quanto mais liberal é uma sociedade, menos essa sociedade tende a prover bons soldados para um conflito. E o mundo está se encaminhando para esse lado. Então, essa era uma preocupação até que tinha alguns soldados. Eu perguntava os soldados voluntários: cara, você não foi mobilizado, você podia ficar na sua casa, seguir sua vida. Por que que você veio? Não, eu vim porque eu não quero que meu filho aprenda na escola, ele pode decidir qual é o gênero dele. E a tendência do mundo tá essa. A Europa toda já vem sendo dominada por essa parte. Então eu vou lutar por isso, porque essa é uma luta que para eles também é uma luta de influência. A, a Ucrânia quer entrar também na União Europeia, não é só na OTAN. Então a doutrina ideológica da União Europeia vai ficar mais imposta ali na parte da Ucrânia. E vai fazer divisa com a Rússia. Então assim, tá chegando mais perto, sabe, essa cultura. E eu não tô falando isso de maneira preconceituosa, tô falando isso porque é uma realidade. Então, também era um motivo de luta pro cara pensar no filho, porque o mundo que o filho dele vai crescer e que o neto dele vai crescer. Será que a dúvida dele na adolescência vai ser que carro ele quer dirigir, qual é o emprego dele, ou qual que é o gênero dele, ou que cor de roupa que ele tem que usar, porque estão falando que menino tem que usar rosa também e vai usar piercing, pintar o cabelo colorido e fazer tatuagem na cara, isso é normal. Então, o mundo que vai sobrar para o neto, para o filho, também é um motivo de força ideológica. Porque, querendo ou não, impacta, né? É um espelho. Se o país tem problema com imigrante, tem problema com essa cultura woke, né? Despertada de ser liberal demais, acaba que até no conflito, quando aquele país vai se desenvolvendo, vai falar, não, essa cultura tá chegando perto aqui. Esses imigrantes estão vindo, vai trazer essa cultura pro meu país, então eu não vou barrar esses imigrantes. E acaba que acontece essa divergência mesmo. E nesse ponto, cara, dessa cultura ocidental, né? A cultura woke, né? E tá. Uhum. Até a própria sociedade americana, né? Nos valores ali, Uhum. não tem mais aquela rigidez. E o russo mantém isso, né? Claro. Então, assim, quando vai analisar a Europa, vai analisar os Estados Unidos, Uhum. a influência, né, da cultura woke, a própria Europa, a influência dos muçulmanos ali dominando meio que a cultura do europeu, Uhum. o russo, né, não quer nem pensar nisso ou é inevitável? Não, eles não querem porque entende-se assim, a sociedade, as coisas que foram conquistadas hoje, os avanços, eles foram conquistados através de estudo, de uma vida que segue um padrão ali, segue uma ideologia. A partir do momento que vem essa geração Z, Y, enfim, de avançar demais, fica-se essa questão assim, pra quê, né? Qual é o benefício? Quem é que ganha com isso? Porque hoje, proporcionalmente, já existem muito menos homens do que mulheres. E aí, se você pega a camada homossexual ainda, a parcela de homem heterossexual hoje, em percentual, provavelmente ela é a menor de todos os tempos. E aí se associa a isso. Quanto mais woke, mais despertado, mais moderno é a pessoa, mais suscetível ela tá a essas culturas, não só de homossexualismo, mas também de é, Abortista, etc. aborto, e aí religiões mais modernas, mais liberais também. Então afeta a crença das pessoas. Os caras não querem, porque se a humanidade chegou aqui, chegou bem, conseguindo grandes avanços, grandes coisas, dessa forma, pra que abrir tanto assim esse leque, sabe? Não que. E não é criminalizado ser homossexual lá. Mas incentivar também não. Deixa que isso seja uma escolha individual. Igual eu falei, igual sobre ir pra guerra. Você que fica apontando a mão, fala, não, vai pra guerra que é de boa. Ou vai ser liberal que é de boa. Cara, deixa que cada um toma a sua decisão. Porque o impacto que você pode causar negativamente é muito grande, influenciando as pessoas a mudarem costumes tradicionais. Sim, eu citei os muçulmanos porque, assim, a Europa, né, ela vai se derretendo, né, Uhum. na cultura e o muçulmano tá lá dentro da Europa mantendo a cultura dele. Tendo filho, Sim. seguindo a religião dele, ele tá Uhum. blindado, né? Enquanto o europeu Sim. Vai se. vai chegar em algum momento, né? O Uhum. muçulmano tomou a Europa, né?
Porque acabou, pô. Acabou não tem mais filho, não tem mais homem pra lutar, não tem Exatamente. investimento em defesa, em exército. Os muçulmanos, a história deles é assim, eles foram expansionistas desde o início. Tanto que na Indochina, acredito que é esse o país, eles são muçulmanos, existe um território dentro da China que é muçulmano até hoje. E é porque não é que eles são simplesmente expansionistas, eles se conservam. E hoje em dia, só o fato de ser conservador, como os valores eles estão mudando tão rápido, aquele que conserva acaba se sobressaindo. Então, assim, hoje, por uma pouca parcela, os cristãos ainda são maioria no mundo. Mas os muçulmanos estão cada vez mais diminuindo essa diferença para chegar ao ponto que os muçulmanos vão ser maioria. Vai falar, mas muçulmano tal. Muita gente é contra o muçulmano porque eles são. Existe a poligamia, de certa forma. Mas o que é essa poligamia? Qual que é essa justificativa? O homem, ele pode continuar tendo filho uma idade superior que a mulher. A mulher para de poder ter filho muito antes. E o homem, quando ele quer ter filho ainda, ele já é casado, a esposa dele não pode dar filho, ele tem essa abertura dentro da religião para ter uma segunda esposa. Se a primeira aceitar, se ele conseguir manter o mesmo padrão de vida para as duas. Tem as regras, não é uma bagunça como é mais ou menos a poligamia em Portugal, que é uma mais legislatura, não é quanto a religião. Então, assim, a aceitação à religião dos muçulmanos vem sendo maior e as pessoas estão mudando muito rápido. A cada dia a ideologia vai mudando. E aí, como os muçulmanos conseguem conservar a sua cultura, eles vão simplesmente se tornar a maioria por conservar. Não é porque eles são expansionistas demais, agressivos, ficam pregando, evangelizando demais. É porque eles só conservam seus valores mesmo, não aceitam essa invasão de alguns movimentos que mudam a sociedade. E continuou multiplicando, né? Continuam multiplicando. E os filhos não tá preservado, né? Então, assim, o europeu tem um filho. Aí se tu pegar o número, né, do cara que não vai crescer como um guerreiro, né? É absurdo, né? E aí de um percentual, sei lá, 30 vão ser homossexuais. E os outros estão muito longe de ser um guerreiro. Muito longe. Já na Rússia, né? Você vai ter, né, esse número bem reduzido por estar tentando preservar, né? Não tá estimulando a cultura woke, né? É diferente do mundo ocidental e aqui no Brasil também vai por esse caminho. Agora, pensar no soldado, o grande valor do soldado é a rusticidade. Até por isso o elemento feminino vai ter uma dificuldade maior, é menos rústico, certo? Então a mulher tem necessidade, né? Claro. E no ambiente desse de conflito, vai ter uma desvantagem pela compreensão física, pela essa ausência de rusticidade. É impossível que uma mulher desempenhe, né, um papel militar expressivo? Não é. Mas aí dentro de uma proporção e tal. O camarada, Israel, né? O camarada que ele é heterossexual, mas ele é pouco rústico, ele vai ter desvantagem. E se o camarada for homossexual rústico, militarmente, você vai ter aí exemplos, né? Em polícia militar, tá cheio de homossexual, né? E assim, se o cara é rústico e tá cumprindo a missão dele, não comprometeu agora. A falta de rusticidade, né? A falta de virilidade ali no combate vai fazer diferença, seja se o cara é hétero. Sim, porque pensa na motivação do soldado. De novo, não tem preconceito com relação à tatuagem, cor do cabelo, enfim, mas pô, você tá lá num batalhão lá. Eles vão lutar pela vida pra defender o seu país. Daí você olha pro lado, tá lá o carinha do TikTok que faz vídeo dançando, com um brinquinho na orelha, cabelo rosa, tatuagem no rosto, pesa 50 quilos. Você vai falar, eu vou lutar lá desse cara, vou lutar sozinho, cara. Eu vou lutar com peso aqui, porque esse cara vai me dar trabalho. Então, assim, até a motivação do soldado, se ele começa a ter que lidar com isso, ele fica menos motivado. Ele se sente que pelo que ele tá lutando. Então, a propaganda na TV, a gente vê sendo combativa com relação a isso. Eu apoio. Porque
Não é combater o homossexual, é combater a quem fica estimulando que as pessoas sejam algo que não precisa estimular. Se a pessoa... O ponto não é que a pessoa, se ela é homossexual, ela nasce homossexual. Por que você vai incentivar? Ah, não, tem que sair do armário, tem que... Senão você... automaticamente, se você não apoia, você é contra. Não penso dessa forma. É ser neutro. A pessoa faz o que ela quer fazer ali com a vida dela, mas que não traga um impacto pra minha família. Porque aí tá invadindo já o direito de escolha do meu filho. E não é algo que eu vejo como positivo de nenhuma maneira. Esse ponto aí sempre gera Uhum, uma discussão maior, né? claro. Pode falar, mas fica à vontade. Ah, cara, é porque assim, vamos lá, por partes. A questão da mulher. A gente via com uma certa frequência mulher no exército ucraniano. E sabe que o fato de ter uma mulher já cria uma necessidade diferente, né? Se você tem uma mulher ali dentro de um quartel, de um abrigo ali temporário, por exemplo, você vai ter que ter um cuidado especial pra mulher ter a segurança dela. Acontecia muito caso, por exemplo, de gravidez de mulher que servia no exército ucraniano, e acaba que se tornava uma baixa. É, E essa questão de rusticidade, eu presenciei isso no sentido assim, de um americano, cara, que ele reclamou que quando ele tava no exército, eles conseguiam McDonald's, e lá não tinha como. Lá tava comendo pão com terra. Mas, cara, é porque ele tá na guerra, tipo assim, e às vezes o cara não aceita, ele fica incomodado porque o padrão de vida ali diminui um pouquinho. Então você imagina um cara que, além de não ser rústico, ele tá acostumado com uma vida ali mais leve, aí chega na guerra e tem que se adaptar. Eu sinto que o povo é cada vez menos preparado para uma guerra, psicologicamente mesmo. Porque hoje a vida é muito cômoda. Se você for pegar o soldado até a guerra do Vietnã ali, não tinha muito essa coisa de rede social, de internet acessível e tudo. Então a vida do cara ela era uma vida mais focada na família, no trabalho dele ali. E aí ele ia pra guerra, e a única coisa que ele tinha na mente dele, a falta dele, era a família, a casa dele. Hoje, com rede social, o cara tá assistindo TikTok a 15 quilômetros de um lançador de foguete, cara. Pode atingir ele ali, ele vai morrer vendo TikTok. Uma vez eu discuti com esse mesmo iraniano da situação que eu falei aqui, porque ele era fumante. E essa questão do vício do cigarro ela é um problema. O exército ele acaba dando cigarro já pra controlar isso, porque o cara que é dependente de cigarro, ele fica sem cigarro, o cara psicologicamente já não funciona direito. A maioria, assim, quando é muito viciado em cigarro. E ele era. E aí, mas o cigarro que o exército dava não é o cigarro que o cara compra ali na vendinha de melancia, com bolinha pra estourar, com o saborzinho que ele quer, o cheirinho que ele quer. Aí o cara começou a reclamar, começou a causar uma mini discussão ali, porque esse cigarro aqui eu não gosto, cara. Esse cigarro aqui é muito ruim, eu quero ir lá buscar do outro, quero que me manda do outro cigarro, e todo dia falando. Irmão, você pode tomar uma bala aqui e morrer, e aí você pergunta lá pra onde você vai se tem o seu cigarro, porque se isso é uma coisa que te incomoda, por que você veio? Porque ter o cigarro já é um privilégio. Eu não vejo que, tipo assim, o espaço que às vezes ocupa mandar cigarro para um soldado poderia estar mandando alguma coisa mais útil. Eu, como não fumante, falo. Mas eu entendo que uma preocupação que o exército tem, isso vale tanto para o exército da Rússia quanto da Ucrânia. Mas, enfim, coisas que eu vejo que só tende a piorar quanto mais as pessoas forem para esse lado woke, despertado, que tem que é, ser super liberal demais e até incentivar os outros a serem liberal demais, tendência a piorar e ter mais casos disso acontecendo. Sim. E lá, com a tua experiência lá no exército russo, tu viu homossexual? Você tem relato de homossexual? Não, realmente não. E é algo que eu nunca nem ouvi falar, assim. Mas, né, eu fiquei numa região específica, posso falar dessa região, nunca nem vi. Nem mesmo nas cidades, assim, que eu passei, civil mesmo, nunca vi, não. Porque, por exemplo, no exército americano tem general trans já, né? Então, Isso eu não assim, sabia, não. não tem Uma mulher que virou homem, O virou pessoal tá general? falando aqui no chat. Tá não, maluco. é homem que virou mulher, no caso. Né? Isso aí realmente, cara, é algo que lá na Rússia
posso dizer que pelo menos enquanto o Putin estiver vivo é impossível acontecer, né? Não sei depois se tiver outro presidente liberal, mas não deve acontecer lá não, cara. Agora, assim, quando eu passei pela enfermaria, tinha uma cozinheira lá que eu falava, cara, se puder dar um fuzil pra ela, pode ir, porque a bicha era... Tinha padrão soldado mesmo, sabe? De falar, de postura, porte físico. Então, as mulheres eslavas, até por questão de ter no exército ucraniano, eu imagino que é uma criação mais rústica até pra mulher, né? Até a mulher acaba sendo suscetível a portar arma. Então, assim, o homossexual lá do exército tem que esperar o Putin sair pra virar trans. É, acho que vai ter que esperar um pouco, cara, porque agora não... Eu falei besteira? É general ou oficial superior? Mas que tem. Isso. O pessoal também aqui no chat falou que é almirante, alguma coisa do tipo. É um general, cargo, pô. assim, um Almirante cargo general. top. Imagina né? receber ordem disso aí, cara. Tipo, você tá colocando sua vida em risco lá, vai entrar numa posição inimiga, e aí o cara tá te falando em linguagem neutra com você. É, todos avançando.